Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações, aqui do Aula Móvel, e vim trazer para vocês a correção da prova matutina de Língua Portuguesa, tudo bem? A gente está aqui com a prova, eu acho que tipo C, que foi aplicada para nutricionista, foi a que a gente pegou como base, tudo bem? Mas como nós vamos mostrar aqui todas as questões, vocês não terão dificuldade para reconhecer as questões que nós vamos fazer, beleza? Eriquizão, olha só. Se eu disser assim para você, gente, fazer a prova de língua portuguesa é relativamente fácil, a gente vai fazer juntos. O que der de errado no gabarito oficial, nós vamos entrar com recurso, mas pelo que eu vi, não vai ter nada de errado. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Pode colocar lá para eles. Olha só. Avanços na medicina garantem qualidade de vida aos idosos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que a população com mais de 60 anos cresceu em Itapetininga, São Paulo. Entre 2000 e 2010, o crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, sendo 7.245 homens, 9.121 mulheres. A geriatra Cássia Maria Braga, Stocco, relaciona os avanços da medicina ao crescimento dessa população. Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de vida. Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que as pessoas vivam mais, comenta. O aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que ficou sem enxergar por 6 anos. Depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente. Agora, por exemplo, consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso, brinca. Olha aí que beleza. De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta. Conforme dados do IBGE, no período que vai do ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos brasileiros cresceu em 59%. Vem cá, 59% está aqui, e ele diz que o crescimento foi de 59%. Vamos lá? Dados do IBGE apontam que a população com mais de 60 anos cresceu em Itapetininga. Em 2000 foi 59% em Itapetininga. O município de Itapetininga tem essa quantidade de idosos. Repara na prova, no período que vai do ano tal, a população de idosos brasileiros, não é brasileiros, é em Itapetininga, então aqui está errado, não dá para saber. Um abraço. Com os avanços da medicina, segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos cresceu, pois muitas doenças passaram a ser curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida. Repara, a população de idosos cresceu, pois muitas doenças passaram a ser curáveis, e isso aumentou a expectativa de vida. Olha o que ela fala aqui, que por falta de tratamento hoje são curáveis, e isso aumenta a expectativa de vida. Tá vendo? Muitas doenças que matavam por falta de tratamento, hoje são curáveis. Tudo bem? Beleza? Então, olha só o que ela diz aqui, que com os avanços, a população de idosos cresceu, pois muitas doenças passaram a ser curáveis. Muitas doenças que matavam, não era qualquer doença, é que matavam. Isso é importante, professor? É óbvio que isso é importante, porque olha só, muitas doenças que matavam, aqui restringe doenças por falta de tratamento, hoje são curáveis. Então, muitas doenças, várias, não todas. Aqui ela diz, muitas doenças passaram, várias e não todas. Então, isso aqui é o quê? Sentido de restrição. É como se esse que matavam tivessem de alguma forma lá. A B está ótima, está linda. Vamos marcar e ver quais são os problemas das outras. Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as doenças que levam à morte. Olha só que coisa louca. Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as doenças que levam à morte. Não, ela confundiu, são 2 casos. Aqui, na linha aqui, ó, doenças como tuberculose, e tal, ele fala, hoje a medicina tem como tratar essas doenças e evitar que algumas delas por meio de vacinas.
no item, daí dá para entender que por meio de vacinas são todas. E aí não, ali é algumas delas. Então tá errado. Tudo bem? Pode evitar as doenças por meio de vacinas. O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, aqui é um M, na hora de copiar a pessoa copiou errado, contrapõe-se, né, sem S, sem nada, de certo modo, a opinião da geriatra não contrapõe-se, ela corrobora. O que é isso, corrobora? Ela vai de acordo com o que ela disse. É um exemplo, repara, o aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica, é justamente isso que ele está falando no texto. Tudo bem? Isso faz com que as pessoas vivam mais? Comenta. Tranquilão? Muito bem? Então tá errado, não é contrapõe-se. E o depoimento de João Lopes relaciona-se parcialmente com o título. Não é parcialmente, é totalmente. Porque para quem não pegou o título, tá aqui. Os avanços da medicina garantem qualidade de vida aos idosos. Então quando ele usou a medicina, olha lá, operou a visão, até o cafezinho fica mais gostoso para ele, tá vendo? Beleza? Questão de número 2, gramatical. Vamos ver isso aí. Considerando a norma padrão e emprego de pronomes e das conjunções do segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Agora, se você começar a prestar atenção, você vai saber como é que se faz isso. Olha, o pronome destacado em dessa população retoma o termo apresentado no parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído por desta. Bom, gente, se retoma um termo apresentado no parágrafo anterior, não posso trocar por dessa. Desta. Dessa, retomo da frente. Desta ou de trás. A não ser que houvesse duas condições. Não tem, um abraço. A conjunção segundo introduz uma ideia de comparação. Não é comparação, é conformidade. Tudo bem? Mas eu posso trocar de acordo com, mas é conformidade. Veja, de acordo e em conformidade. O pronome ela refere-se à população na linha 7. O pronome ela refere-se à população na linha 7. Como aqui a gente não vai colocar as linhas, vamos achar o ela na bruta. Tá aqui, ó. Ela. Deixa eu apagar aqui essas loucuras todas. Isso, para a gente ficar com o texto limpo para fazer a questão. Então o pronome ela está aqui. Ele diz que se refere à população. A frase é: a geriatra Cássia Maria Braga Stocco relacionava os avanços da medicina ao crescimento dessa população. Segundo ela, a geriatra Cássia Maria Braga não tem nada a ver com população, então a gente corta. É a geriatra. Um abraço. Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção e cumpre o papel de relacionar ideias opostas. Em nenhuma delas, se você caçar o e aí comigo, você vai encontrar isso. Tudo bem? Posso caçar o e junto com vocês? Olha, tétano e difteria. E isso aumenta, soma, tá vendo lá, ó? Beleza? Eles estão somando as ideias. E aqui não tem mais e, não é isso? Vamos tirar aqui, não tem mais e. Tudo bem? Beleza? Choro, ranger de dentes. Então só pode ser qual? E em isso aumenta a expectativa de vida. O pronome destaque retoma a ideia contida no trecho. Muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis. E isso, esse fato de serem curáveis, aumenta a expectativa de vida. Correto? Letra E. Beleza? Conforme a norma padrão, caso o autor resolver substituir e referir-se, o verbo destacado em João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar. Repara, ajuda médica. Você pode ver que tem um quezão lá. Primeira coisinha, o C tem que estar antes do pronome. Fator de próclise. Então aqui ele não pode estar. Fator de próclise, ó, tá antes, perfeito. Depois não pode. Não é verdade? Beleza? E tá antes, perfeito. Então a questão de colocação pronominal, a gente já não vai considerar a letra D de dado, porque pronome puxa o outro pronome para si, nem a B de bola. E se ele vai conseguir colocar a palavra referir-se, você vai fazer comigo que quem se refere, vou até fazer de outra cor, se refere a alguma coisa. Vou botar aqui um magenta. Se refere a. Então, aqui faltou o a que se refere. Aqui tem, mas eu já não considero mais. Aqui tem, ó, aos quais se refere, ó, ao azão lá. Aqui tem, mas eu não considero mais.
e não é do. Então só sobrou a letra C de cavalo como correta. Tudo bem? Aqui não vai pela regência do verbo e nem a A pela também regência do verbo. Faltou o azinho lá. Moleza, duas coisinhas. Regência do verbo referir-se, mais colocação pronominal. Põe para cá. Gente, presta atenção. Questão relativamente fácil. Dois conhecimentos. Colocação pronominal, ênclise, próclise e mesóclise, em que o que ou o qual, que são pronomes, puxam o outro pronome para perto de si, ficando próclise. E o uso da preposição a, pedida pela regência do verbo referir-se. Quem se refere a. Então isso tem que estar presente no texto. A que se referiu ou aos quais se referiu, que é a única questão que tem lá. Tudo bem? Beleza? Vamos mais? Então põe lá para mim. Olha só. Na questão, então, 4 diz assim: acerca das relações sintáticas do período depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente, assinale a opção correta. A primeira oração desempenha a função de adjunto adverbial em relação à segunda. Repara, depois que operou a visão, é um advérbio de tempo. Então é verdadeiro, já de cara, a letra A é a verdadeira. Vamos ver o que está de errado nas outras. Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto. Gente, quem opera algo, verdade a primeira oração, mas quem muda, mudou completamente. Então é falso, não é nas duas orações. Tudo bem? Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal, aqueles que são com verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto, ou seja, verbos de ação. As duas têm, não apenas em uma, as duas são predicado verbal. O termo, a vida dele, funciona como objeto direto. Gente, depois que operou a visão, a vida dele mudou, a vida dele é o quê? Sujeito, não objeto direto. Ela foi quem mudou, sujeito. Isso aqui é para pegar bobo, aqueles carinhas que ficam ensinando para você, perguntinha pro verbo. Mudou o quê? Aí você responde, a vida dele. Aí você erra. Tudo bem? Eu acho bom porque depois vocês têm que vir para minha aula para poder consertar esse tipo de coisa. Vem para mim. Não decorem regrinhas desses bobinhos que ensinam regrinhas, que ensinam coisinhas, que ensinam macetes. Não há macete na língua portuguesa. A língua portuguesa é ridícula de fácil. Basta que você entenda o porquê das coisas. Você sai fácil. Escuta, algo mudou. Esse algo é sujeito. Se eu mudo alguma coisa, essa alguma coisa é meu objeto. Eu não preciso perguntar, mudou o quê? Porque senão você se confunde igual nessa e erra, beleza? Vamos para lá. O termo a vida dele funciona como objeto, não é sujeito. E os vocábulos a e dele desempenham funções distintas em relação à vida. Gente, está escrito assim, a vida, vida dele. São dois pronomes ligados aos substantivos. Então, as duas funções são de adjuntos adnominais. Então, não são distintas. Então, tá falso. Tudo bem? Beleza? Aí vem o texto 2, cura espontânea. A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas de doenças em pacientes considerados terminais. São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas graves de saúde. Já foram relatadas histórias de desaparecimento de câncer. Vou grifar aqui para você entender o negócio. Câncer de rim e até leucemia, que é câncer, sem que os médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamento. Das doenças, aqui ele se refere a câncer. Tudo bem? Nessa frase, ele se refere a câncer porque está neste parágrafo, ó. Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada uma raridade clínica. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista The Archives of International Medicine, aí, Eric, a falar inglês assim bem perto de mim, hein? Mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes. Tudo bem? Beleza? É tanto câncer lá em cima que ele continua no texto inteiro falando de câncer. Termina com câncer, ó. Ele esqueceu as outras doenças. Bom, vamos lá. A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta. Os casos de curas espontâneas de doenças são considerados pela medicina inacreditáveis,
falso, já sabem o que é, e inédito, falso, porque elas ocorrem, elas acontecem. O autor não considera o câncer problemas graves de saúde. Falso. Considera sim, você está doido? É disso que ele está falando, o espanto é esse. As doenças relatadas pela medicina foram curadas totalmente, sem que os pacientes tivessem se submetido a tratamento médico. As doenças, aqui ele está falando de todas elas. Falso. Ele fala das de câncer no segundo parágrafo. Só de câncer. Segundo e terceiro, né? Vamos lá. Aqui ele fala as doenças, ele está falando de todas do mundo inteiro. Relatadas pela medicina, todas. Gripe, tudo. Para os médicos da revista The Archives of Internal Medicine, a cura espontânea é uma raridade clínica. Olha que bacana. Essa aí era para ser a verdadeira para os médicos da revista. Porque ele fala, segundo os médicos, a cura espontânea é uma raridade clínica. Os médicos. Aí ele fala, um estudo realizado na Noruega, publicado na revista tal, mostrou que até os tipos de câncer mais avivo pode ser tratamento e tal. Então esses médicos aqui não tem nada a ver com a revista. São coisas distintas, beleza? Aqueles médicos da revista, não existe essa informação no texto. Então não sobrou a letra E como correta. Vamos ler? Os tipos de câncer de mamas invasivos, segundo estudo realizado na Noruega, podem desaparecer sem muitos tratamentos. Terceiro parágrafo. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá. Com base nas regras prescritas pela norma padrão quanto à concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período. A maioria das doenças é curada completamente, sem que os pacientes tenham passado por tratamentos. Bom, quando a gente tem a maioria das doenças, eu posso tanto concordar com maioria, que é núcleo, quanto doenças, porque a ideia é de parte. Não é isso? É isso. E se a ideia é de parte, eu posso concordar com elas. Então, são curadas, concorda com doenças. Completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamento. Pois está aí a resposta, letra A, bonitinha. Vamos ver o erro das outras. É curada, pode. Porque concorda com maioria. Perfeito. Sem que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos tenham sido oferecidos. Então tá errado, não é isso? Beleza? Acompanha. A maioria das doenças são curadas, tá certo, porque eu posso concordar com maioria ou com doenças completamente, sem que tenham sido oferecido tratamentos. Aqui ele melhorou lá, piorou aqui, ó. A maioria das doenças é curada. Curada tá certo, porque tá ligado à maioria, ó. Tá beleza? Completamente sem que tenha sido oferecido aos pacientes oportunidade. Oportunidade é singular. Então tem aqui, tá certo. Só que eu ofereci da oportunidade aos pacientes. Quase essa, hein? A maioria das doenças é curada, posso concordar com a maioria, sem que se ofereçam tratamentos, sem que tratamentos sejam oferecidos. Tratamento é sujeito, esse Czinho aqui, esse aqui sofre ação, né? Então esse C é partícula apassivadora. Beleza? Top? Então vamos lá. Stop da luxúria. Letra A, 6. Vamos lá. B de bola. Com base na norma padrão e nas questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta. Os vocábulos câncer e saúde são acentuados graficamente por serem paroxítonos. Me perguntaram nas redes sociais o seguinte: professor, saúde é paroxítona. Câncer também. Por que essa aí está errada? Porque saúde, paroxítona terminada em E, igual ponte, não deveria ter acento. Saúde tem porque o U está em hiato. Não é porque é paroxítona. Falso, então. São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas graves de saúde. A vírgula foi utilizada para separar termos coordenados entre si. Na prova que me mandaram, a pessoa rabiscou tanto a palavra coordenados, assim, que eu achei que tivesse escrito subordinados. Não, é coordenados. Entre si, tudo bem. Por que entre si? Curas de câncer, cura de AIDS e cura de vários outros problemas graves de saúde. Então significa dizer que entre si eles são coordenados. Um não depende do outro. Todos dependem de cura. Verdade. Mas são coordenados entre si? São. Separar, indicar separações. Ótimo. Maravilha. B tá ótimo. Ó. Enumerações também. Termos de mesma função sintática. Dá igual.
Então a B é verdadeira. Vou chegar lá. O emprego das aspas em suas duas ocorrências justifica-se pelo mesmo motivo. É falso. Deixa eu ver se ela colocou as aspas aqui. Aqui. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui para você entender. Legalzinho. Bom, a primeira aspa aqui, raridade clínica, é uma citação. De Arquives é um nome próprio. Então não foram usados pelo mesmo motivo. Então quando ela diz lá que as aspas foram usadas pelo mesmo motivo, é falso. Não é o mesmo motivo. E na linha 12, o vocábulo revista poderia ter sido gravada com inicial maiúsculo. Não poderia, pois faz parte da expressão que dá nome. Não faz parte. O nome da revista não é Revista de Archives of International Medicine. Não, o nome é The Archives of the International Medicine. Não é isso? Muito bem. Vem para mim. Essa deu polêmica total. Ao contrário, que era a outra que estava arriscada, de imens e hífens, a forma plural rim não deve ser acentuada. Não deve ser acentuada? Essa parte para cá tá certa. Rins não recebe artigo, é monossílabo, termina com N, não tem acento. Não recebe artigo, não tem acento. Agora, imen, no singular, e hífen, no singular, esses sim recebem artigo, acento. Que artigo, senhor? Agora, hífens não tem acento. Ímens também não. Sabe por quê? São paroxítonas terminadas em pagens, não recebe acento. Garagens, não recebe acento. Hífens e ímens também não. Apesar de que se você colocar no corretor ortográfico, põe pra cá. Se você colocar no corretor ortográfico do iPhone ou do Samsung, você vai ver que eles corrigem e põem com hífen. Tá errado, o corretor ortográfico tá errado. Eu vi asneiras na internet do tipo, estão dizendo por aí que os dois têm acento. Não tem, se estão dizendo é problema de quem disse. Hífens, pólens, ímens, garagens, pagens, maquiagens, não tem acento, tudo bem? Penugens, tudo com ens, final, paroxítona, não tem acento. Beleza? Tranquilo? E por não ter acento, a questão diz, ao contrário dessas, a outra não deveria ter acento. Então ele está afirmando que essa deveria. É falso. Beleza? Tranquilão? Falso. Não cabe recurso. Falso. Põe lá. Então, por dizer ao contrário dessas, essas não devem ser, está dizendo que essa aqui deveria. E é falso. Não deveria. No último período do texto, a oração que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitos pacientes, do ponto de vista sintático foi utilizada o quê? Olha lá, se a gente for voltar à frase onde está escrito isso aí, repara, cadê a linha lá? Que até os tipos de câncer de mama, no último parágrafo, tá aqui. Tira, para a gente poder analisar limpo. Olha lá, vamos ver? Mostrou que até os tipos de câncer e tal pode ser. Mostrou isso. Deu para trocar por isso? A oração inteira é subordinada à substantiva e tem valor de objeto direto porque quem mostra algo. Mostrou isso. Objeto direto. Vem para mim. Se isso aqui é objeto direto, está numa oração substantiva, subordinada e substantiva, explicar a causa não é, restringir não pode ser, exemplificar uma ideia não, completar o sentido da oração do termo anterior, do verbo, que é o verbo mostrou, correta, e esclarecer uma consequência. Não. Muito fácil, era só trocar por isso. Belezinha? Vamos lá? Não perca de assistir também, você que está se preparando para a prova IADES ou já fez essas outras duas provas, o outro vídeo, o próximo vídeo, é o vídeo da aula da tarde, da prova da tarde, que é o do vespertino, de enfermagem. Beleza? Beijo do gordo, Jazinho, a gente se vê no próximo vídeo.